atingidos a meio a tanta turbulência. Outros acabam se desvirtuando do seu propósito. E muitos se perdem a essência da fé em Cristo Jesus. Por isso que eu fiz aquela pergunta para vocês. Reflitam. O que é que te mantém de pé? O que é que te encoraja a vencer? Irmão, se você está se permitindo a fraquejar, a se considerar um derrotado, a primeira área da tua vida que precisa ser fortalecida nesta noite é a tua fé. Porque se tivermos a nossa fé alinhada com o propósito que Deus assim nos permitiu nessa terra, nós vamos sair mais do que vencedores de qualquer batalha que viemos enfrentar. Quero te convidar, quem trouxe sua Bíblia, a abrir ela em 1 João 5, versículo 4 e 5. Bem pequenininho, certo? Mas de grande poder na sua vida. Amém ou misericórdia? Ih, amém, só lá do mundo. 1 João, ok? A palavra de Deus diz o seguinte: o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Senhor, nessa noite, Senhor, que o Senhor possa me usar, ó Pai, para trazer clarecimento, que o Senhor possa me usar, Senhor, para despertar, Senhor, no nosso coração o verdadeiro sentimento da fé. Usa-me, Senhor, como boca tua nesta noite, mas que eu diminua e que teu santo nome cresça. Em nome de Jesus. Amém. O tema da nossa palavra é a fé que vence o mundo. A primeira epístola de João foi escrita para encorajar os crentes a permanecerem firmes na fé e a viverem em obediência a Deus. No capítulo 5, João enfatiza a importância da fé em Jesus Cristo como Filho de Deus. Se voltarmos um pouquinho lá no versículo 1, ele relata assim, que todo aquele que crê em Jesus é o Cristo. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, este é nascido de Deus. E também, por meio da nossa fé, é que os crentes vencem o mundo. Gente, crente é todo aquele que crê, é todo aquele que tem fé, é todo aquele que abre sua boca e entrega os teus anseios, as preocupações naquele que não é visível, mas aquele que sabemos que ele existe. Então, se você tem essa fé no seu coração, essa mensagem é para você. Essa mensagem é para você. O versículo 4 e 5 destaca que a vitória que os filhos de Deus têm sobre as dificuldades e tentações do mundo, essa vitória ela não vem pela força humana. Não é na força do braço que você vai vencer a dificuldade que está na tua vida. Mas precisamos dar o primeiro passo, precisamos buscar, mas também nós precisamos estar alinhados e fortalecidos na nossa fé. E a nossa fé ela tem que estar onde? Em Cristo Jesus. Então, dessa forma, essa palavra ela nos ensina que para vencer o mundo temos que, em primeiro lugar, usar nossa fé como força para vencer os desafios. As dificuldades da vida podem parecer esmagadoras, mas João nos ensina que a nossa fé em Deus nos dá o poder para superar as adversidades e com esperança, sem se deixar dominar pelo medo. Quando enfrentamos tribulações, podemos confiar que a nossa conexão com Deus nos fortalece para perseverar. Então, irmão, quando a gente usa a nossa fé como base, como sustentação para a gente vencer as nossas dificuldades, nós temos a certeza que a gente vai conseguir. Aí nós temos uma certeza de que Deus vai nos capacitar. Mas quando a gente deixa se envolver pelo medo, pela ansiedade, gente, vamos se derrotar. Nós vamos
sabe por quê? Porque quando a gente não firma a nossa fé, nós estamos querendo levar no espelho, querendo levar no braço. A pastora pregou nesse instante que o corpo cansa. E uma hora a gente vai cansar, uma hora a gente vai desistir. Mas se tivermos fé em Deus, a nossa fé estiver alinhada com o propósito de Cristo nessa terra, nós vamos vencer qualquer dificuldade que venhamos passar. Mas que, para que possamos vencer o mundo, em segundo lugar, temos que sempre nos lembrar da nossa identidade em Cristo. Ser nascido de Deus significa ter uma nova identidade em Cristo. Isso nos dá a segurança de que, independentemente das circunstâncias ou pressões do mundo, mesmo em meio a tantas distrações constantes, pertencemos a Deus e podemos viver com confiança e propósito. Não precisamos nos conformar com os valores desse mundo, mas podemos viver firmes nos princípios da fé, mesmo quando isso parecer difícil. Irmão, quando nós temos uma identidade em Deus, nós não mais vivemos uma vida de pecado. Se a gente for mais um pouquinho adiante, lá no versículo 18, João disse: sabendo que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado, mas aquele que nasceu de Deus o protege, e o maligno não atinge. Sabemos que somos de Deus e que o mundo está sob o poder do maligno. O que ele está querendo dizer? Se temos uma identidade de Deus, nós não vamos ser atingidos. Uma hora ou outra vai vir dificuldade na nossa vida, isso é normal. Mas se tivermos, volta na palavra, uma identidade em Cristo, vamos fazer igual aquele louvor, nós vamos passar pela prova dando glória a Deus. Vamos passar por ela. Pode ser que ela se resuma numa noite, pode ser que ela se resuma numa semana, num mês, num ano, não sei o tempo de Deus. Mas se nós assumirmos a nossa identidade perante Ele do começo até o fim, eu garanto para você que você supera essa dificuldade que possa surgir na sua vida, certo? E para que nós possamos vencer o mundo, em terceiro lugar, temos que viver uma vida de vitória sobre o pecado. O mundo nos influencia com tentações, medos, dúvidas e desafios espirituais. No entanto, quem crê em Jesus tem a capacidade de resistir ao pecado e buscar viver uma vida alinhada com a vontade de Deus. Ele nos dá força para vencer essas batalhas. Isso significa fazer escolhas diárias baseadas na fé, não no medo ou nas pressões externas. Gente, as tuas decisões, elas têm que estar alinhadas com a vontade de Deus. Será que aquilo que tu está buscando para a tua vida hoje é para edificar o nome do Senhor? Ou é só para satisfazer um desejo teu? Será que tu está renunciando o teu propósito pelas tuas amizades, pela tua família, alguém que está do teu lado? Você precisa fazer essa análise. Mas se você escolher realmente ter uma vida de vitória sobre o teu pecado, tu tem que renunciar a tudo isso que está te afastando de Deus. Certo? Como nós acabamos de ler aqui, o mundo nos influencia. Quem é que queria tentar todo dia? Eu, principalmente, eu sou toda hora. Só que eu escolho hoje, na minha convicção, porque hoje eu sei que eu tenho identidade em Cristo, certo? Se eu vou fazer ou não. Mas se você realmente alinhar a tua vida, a tua fé com os propósitos de Deus, você vai ter discernimento para não ter uma vida fracassada novamente através do pecado. Mas pelo contrário, no final deste propósito, você vê que apesar da tua dificuldade, a tua vida foi mais do que vitoriosa em Cristo. Portanto, temos que confiar em Deus. Diante das lutas, permanecer firmes nos valores do reino e lembrar que em Cristo já somos mais que vencedores. Nossa vitória não depende das circunstâncias, mas da nossa conexão com o Pai Celestial.
essa frase que a gente fecha essa palavra, você possa gravar ela, certo, no seu coração, que a nossa vitória não depende das circunstâncias, mas da nossa conexão com o Pai Celestial. Não é porque o mundo está se acabando que eu vou me acabar junto com ele, não. Não é porque meu vizinho ele está pecando que eu vou pecar, não. Não é porque alguém começou um negócio hoje errado, amanhã está rico, milionário, que eu vou fazer aquilo, não. Agora eu vou buscar em Deus a conexão com Deus, para que a minha vida ela esteja alinhada com o propósito dele. E eu garanto para vocês que quando tem esse alinhamento, as bênçãos vêm sobre a sua vida. Então que você possa hoje sair dessa vigília aqui com essa palavra no teu coração. Que em meio à dificuldade do mundo, se tu tiver fé, tu é capaz de vencer. Amém? E nesse momento a gente fecha nossos olhos, vamos buscar a presença do Pai, para que Ele possa nos fortalecer, para que Ele nos possa trazer clareza sobre tudo que Ele quer sobre nossa vida e que principalmente Ele possa fortalecer nossa fé. Oremos. Senhor Jesus, Pai amado, Pai querido, Senhor, nesta noite te damos graças porque o Senhor é bom. Deus, o Senhor trouxe uma palavra hoje de renovo, Senhor. O Senhor trouxe hoje para nossos corações uma palavra que reforça, ó Pai, a grandeza do Teu nome, Jesus. Uma vez que tenhamos fé no Teu poder, ó Pai, Satanás ele pode levantar e vir como ele vier, que ele vai ser envergonhado e derrotado. Em meio a um mundo de opressão, o Senhor nos ensinou que se tivermos uma vida alinhada com o Teu propósito, ó Pai, nós vamos vencer, Senhor. Nós vamos superar, seja qual for a dificuldade, seja qual for o problema. Mas Deus, te pedimos nessa noite que possamos sair daqui com o nosso coração cheio, mas cheio do Teu Espírito Santo, para que nas adversidades venhamos ter fé e jamais negligenciar ou negociar a nossa bênção, porque sabemos que as tentações vindas do mundo são muitas, mas uma vez que nos encontramos diante da Tua glória, uma vez que nos encontramos diante da Tua presença, Jesus, sabemos que somos mais do que vitoriosos. Então, Senhor, nesta noite, Senhor, eu oro te agradecendo por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém.